Vamos lá, porque temos informações importantes da arbitragem. É que a nossa digníssima CBF, ela chegou a escalar Marcelo de Lima Henrique na equipe de arbitragem como assistente 2 do VAR. É isso mesmo. Ninguém está escutando errado. O Marcelo de Lima Henrique, que tinha sido afastado durante todo aquele tempo por causa do erro que ele cometeu em Internacional e Cruzeiro contra o Cruzeiro, ele voltou a apitar um jogo aí que seria de aposentadoria, mas não vai se aposentar. E a comissão de arbitragem resolveu colocar o Marcelo de Lima Henrique na equipe de arbitragem do jogo do Cruzeiro com o Palmeiras. O Cruzeiro viu imediatamente, bateu o gancho e perguntou à CBF o que era aquilo, né? Se em outras palavras, né? Obviamente a gente não sabe o teor da conversa, mas é tipo, CBF, a gente ainda tá aqui, tá? A gente não morreu não, hein? Estamos aqui, atentos, tá bom? Estamos aqui de olho. O que é isso aí? Imediatamente, a CBF retirou o nome do Marcelo de Lima Henrique da equipe, do quadro, né? Da equipe de arbitragem. E aí, meus amigos, fez o básico, né? O óbvio. É aquilo, né? Tentou emplacar. Se ninguém reclamasse, ia ver lá no domingo, quando mostrasse aquela salinha do VAR que deixa todo mundo aí muito preocupado. É isso mesmo. Mas pelo menos o Cruzeiro estava atento e tudo foi alterado. Vamos lá, porque temos informações importantes de mercado para trazer aqui na Samuca TV, e uma delas é sobre o Marquinhos. O jogador será comprado, a informação que a gente tem está lá no Central da Toca, 3 milhões de euros, pagando aí em suaves prestações, uma negociação que o Cruzeiro avançou com o Arsenal. Essa informação foi antecipada pelo colega Thiago Fernandes, e a gente trouxe detalhes, inclusive, do novo contrato, que deve ser até o final de 2028. Isso porque o Leonardo Jardim deu o aval, entende que o Marquinhos é um jogador de potencial que pode crescer e, obviamente, não vinha jogando mais porque tinha essa indefinição. O Cruzeiro, inclusive, melhorou as condições, existiam outros gatilhos aí no acordo anterior que significariam um aumento também em outras questões, mas o Cruzeiro resolveu toda essa parte burocrática e o Marquinhos, ele vai ficar em definitivo na Toca da Raposa 2, então custando este valor, aproximadamente aí 3 milhões de euros, e com aval do Leonardo Jardim, ele foi titular inclusive contra o Fortaleza, e agora vamos ver se já fica à disposição para domingo diante da equipe do Palmeiras. O Marquinhos é uma das opções aí, caseiras, né? Vamos dizer, que o Cruzeiro encontra para a beirada. Havia uma possibilidade dele não seguir, mas isso agora está praticamente solucionado e o clube definindo os detalhes. O Cruzeiro ainda quer um outro jogador de beirada, mas dentro daquele cenário que a gente vem falando, jogador jovem, com custo dentro do que o Cruzeiro pretende pagar. O Cruzeiro não vai entrar em leilão aí por jogador que está se destacando em outros clubes da América do Sul e que a pedida agora é de 8 milhões de euros. Isso aí, esquece, não vai acontecer, é a informação que a gente tem. E por isso, o Cruzeiro vai trabalhar aí dentro de uma realidade para reforçar esse time. Vale também para o zagueiro canhoto, que o Cruzeiro quer, vale também para volante. Então, o Leonardo Jardim vem conversando ali com o departamento de futebol para resolver todas essas questões. Por exemplo, o Matheus Gonçalves, essa informação de um interesse do Cruzeiro foi lá atrás do Flazoeiro, depois o Venê falou sobre, o nosso colega Everton Guimarães também. E é o seguinte, o Cruzeiro tinha ou tem um interesse no Matheus Gonçalves do Flamengo, mas existia uma conversa para um empréstimo. E o Flamengo vendo com bons olhos. Depois, o cenário foi alterado. E aí veio
uma conversa em valores de 8 milhões de euros para uma compra do atleta. Isso aí o Cruzeiro não vai fazer também. Então, o Cruzeiro vai trabalhar com calma nesta janela para encontrar essas opções que o Leonardo Jardim entende que vão agregar ao elenco, sem fazer loucuras. Já trouxemos aqui. Lá no início do ano, o Pedro Lourenço falava de um aporte de 300 milhões de reais para o Cruzeiro fechar o ano. Essa história não mudou, né? Não apareceu petróleo lá na toca. O Pedro Lourenço tem uma fortuna que todo mundo sabe, mas tem compromissos também em vários aspectos, né? E não vai sair despejando dinheiro em toda janela, despejando, porque existem esses outros compromissos. Melhoria na infraestrutura, pagamento de dívidas, recuperação judicial, isso tudo está rolando. Não é porque o Pedro comprou que os problemas financeiros foram solucionados, as dívidas continuam, as compras que foram feitas precisam continuar sendo quitadas rigorosamente em dia, então é uma janela em que o Cruzeiro vai trabalhar dentro de uma realidade, comprando o que tiver de comprar dentro de um valor que o clube considera justo. É o que a gente tem de informação para passar para todos vocês aqui na Samuca TV. Começa agora mais um pacotão de notícias aqui no YouTube da Itatiaia. O primeiro assunto, vamos falar de Wanderson Pans. Ficou fora dos últimos 3 jogos, não atuou contra o Vila Nova, não atuou contra o Fortaleza e também não entrou em campo contra o União de Santa Fé na despedida sul-americana. Mas voltou a treinar. Voltou a treinar e aí a grande expectativa é se o Wanderson ele vai começar o jogo contra a equipe do Palmeiras. Porque como ele ficou de fora desses 3 últimos jogos, né, Pio? Fica aquela dúvida na cabeça do treinador até se vai ter o rendimento total do jogador. Mas a boa notícia é que pelo menos no trabalho desta quinta-feira, ele fez o treino de forma integral, né? E como ele fez o treino de forma integral, a expectativa é que a sexta e o sábado também seja assim. E aí tenha o Wanderson, que é titular com o técnico Leonardo Jardim, o Mister, para esse confronto tão importante na temporada, Pio. Vale liderança, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no domingo, 7h30 da noite, no Mineirão, ingressos praticamente esgotados, mais de 61 mil ingressos com certeza vão ser vendidos. O torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro ouviu o chamado, né, Pance? Essa é a palavra. Tá aí animado com o técnico Leonardo Jardim, então teremos um excelente público. Só para lembrar, Pance, vou pedir para você falar por que o Wanderson ficou fora, né, desses jogos. Foi uma pancada no joelho esquerdo em um treino na Toca da Raposa que o tirou, né, de combate, mas agora, pelo jeito, tá melhorando. E agora, vamos falar de Alexandre Matos. Muita gente perguntando, cadê o Alexandre Matos? Tá aparecendo pouco, tá falando pouco. Existe um motivo, né? O Alexandre Matos, ele não tem mais aquele papel de preponderância dentro do elenco do Cruzeiro. Acabou, então, o Pedro Júnior assumindo algumas funções ali que antes eram do Matos, por isso que o Matos não tem aparecido tanto. E aí, Pance, nessa situação toda, para um profissional que tem um nome no mercado, claro, né? Ele veio ao Cruzeiro sob a chancela do Pedro Lourenço, acabam aparecendo algumas possibilidades. E o Santos é uma delas. O Santos é uma delas. Tem uma outra equipe também, eu conversei com o Alexandre Matos, ele me falou que ele tem muita lealdade ao Cruzeiro, ao Pedrinho por ter aberto as portas para ele do Cruzeiro. Mas óbvio, né, que ele está ouvindo propostas, né? E se for realmente da vontade do Cruzeiro, né, até do profissional deixar o clube, isso pode acontecer. Também se for da vontade do Santos em contar com o profissional, então vamos ver, né? A verdade é que há uma possibilidade bem grande realmente do Alexandre deixar o Cruzeiro, caso essa proposta ela seja robusta, se ela agrade também, enfim. Ele até me disse que algumas outras coisas podem acontecer. Uma sondagem ele recebeu. Ele não me adiantou o time. Mas quem sabe essa situação possa ser resolvida. E o Alexandre Matos, que, como você disse, deixou de ser o protagonista do futebol, ele possa ir para outra equipe. É isso. Então tem essa situação envolvendo o Alexandre Matos. O Santos já buscou, segundo a gente apurou, o Matos para
dizer que tem um interesse, o Matos vai ouvir aí então o que o Santos tem para oferecer, mas o Santos também sondou aí o Fabinho Soldado, que está no Corinthians com o bastidor turbulento lá, a saída de presidente. Então, são esses dois nomes aí que tem mais força, quem sabe, para assumir a cadeira que foi deixada por Pedro Martins, que pediu demissão do Santos. Pedro Martins, que já foi diretor de futebol do Cruzeiro. Pans. De Belém do Pará, Di Maria e Valentim Gomes. Não, Di Maria já foi anunciado como novo reforço do Rosário Central, tá? Sobre Valentim Gomes, é uma vontade do Valentim Gomes, mas negociar com o Vélez é algo super difícil. E Luiz Araújo não vai rolar. O Cruzeiro adora. Quem adoraria é o técnico. O Leonardo Jardim é fã do Luiz Araújo, mas a grande verdade é que o Flamengo não tem a intenção de se desfazer do Luiz Araújo. E eu vou até dizer mais. Se dependesse do Luiz Araújo, eu acho até que o negócio sairia. Porque ele sabe que no Cruzeiro ele seria protagonista, mas o Flamengo não quer fazer negócio. Talvez hoje a grande notícia que envolva o Cruzeiro tem a ver com Alexandre Matos. Vários setoristas do Santos afirmando que o Matos tem proposta oficial do Santos para se tornar o CEO do clube no lugar do Pedro Martins. Hora de falar sobre o Santos, que negocia a contratação de Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro. A proposta já foi feita ao dirigente, que ficou de conversar com o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, antes de tomar sua decisão. Vale a lembrança de que o Peixe busca alguém para tocar o departamento de futebol desde o início da semana, quando o Pedro Martins pediu demissão. A situação do Matos mudou um pouquinho no Cruzeiro, apesar da grande fase do time dentro de campo, o elenco montado por ele. Tudo porque o Pedro Júnior, o filho do Pedro Lourenço e dono da SAF do Cruzeiro, passou a dar as cartas. É ele quem tem tocado o departamento de futebol. Vamos entender se com essa mudança de status o Alexandre Matos pode estar mais propenso a aceitar a oferta santista. Ele também é alvo de outra proposta de clube da Série A. Ainda não consegui descobrir que clube é esse. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.